Mas no caso do arquiteto Pedro Gadanho, bem se pode dizer que é Nova Iorque a namorar o arquiteto português nomeado curador do Museu de Arte Moderna ao MoMA de Nova Iorque. Tiro! É amanhã na Antena 1 em entrevista. Antena 1. Ao arquiteto Pedro Gadanho, a entrevista conduzida por Ricardo Alexandre. Arquiteto Pedro Gadanho, bom dia. Foi uma boa prenda de Natal receber a notícia. Sei que já tinha recebido há algum tempo, mas ter neste Natal a confirmação e a notícia de que vai ser curador no MoMA, no Museu de Arte Contemporânea de Nova Iorque. Sem dúvida, foi principalmente uma boa notícia de ano novo. Como eu começo logo em janeiro, o poder finalmente divulgar isto tornou-se num bom presente de Natal. Concorreu em março, esperava ganhar? Sinceramente, no início não, embora eu já tivesse concorrido a um outro lugar mais ou menos semelhante em Nova Iorque, era a Storefront for Art and Architecture. Nessa altura fiquei na shortlist, selecionados, e isso foi o que me fez concorrer ao MoMA. Já tinha preparado material, tinha pensado que afinal havia hipóteses. E depois esqueci o assunto, porque passou muito tempo desde que eu entreguei o meu currículo, e depois fui contactado de facto para dar mais elementos, para entrevistas, via Skype. Foi um longo processo e a dada altura comecei a acreditar que poderia ser eu escolhido. Um amigo arquiteto dizia-me há pouco que o Pedro Gadanho, na arquitetura portuguesa, é uma voz livre, longe do establishment. Não deixa de ser um elogio, mas revê-se nesse tipo de rótulo? Sim, não considero sequer um rótulo. Eu aprecio muito o pensamento livre e acho que em Portugal devíamos apreciar mais o pensamento livre. E, portanto, nesse sentido, claro que eu fui uma pessoa que tentou pensar independentemente das correntes mais afirmadas e de um certo consenso que existe na arquitetura portuguesa. Fundamentalmente é isso. Muitas vezes havia pessoas que me acusavam de ruptura, mas eu não estou interessado em qualquer tipo de ruptura. Estou, de facto, interessado em pensar livremente sobre as coisas. Vai ser curador no Departamento de Arquitetura e Design do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Vai ser responsável pelo setor das exposições e aquisições na área da arquitetura contemporânea. Já tem ideias definidas sobre a programação que vai propor? Mesmo que tivesse, não podia revelar, mas digamos que estou a trabalhar sobre o assunto, uma vez que se calhar vai ser mais cedo do que eu imaginava, que vou poder mostrar aquilo que é a minha perspectiva sobre a coleção, nomeadamente, e portanto digamos que estou a pensar sobre o assunto, mas nesta altura não poderia sequer revelar grandes ideias. Como curador já trabalhou no Porto, em Veneza, na Suíça, fez parte da direção da Experimenta Design. Trabalhar no MoMA, para além do prestígio internacional que o MoMA tem, significa trabalhar com orçamentos muitíssimo superiores, que permite fazer uma série de coisas diferentes, mais arrojadas? Não necessariamente, porque o MoMA é uma grande instituição, é uma grande máquina e, portanto, terá outras condicionantes. Ou seja, não é chegar e fazer o que apetece. Há condicionantes que têm a ver com as lógicas de programação, com as lógicas do público, com o calendário e com dificuldades, às vezes até a nível interno, de também realizar e concretizar as coisas. Mas eu encaro isso como um belo desafio. Agora, do ponto de vista da liberdade conceptual, é óbvio que também é um museu que, como se dirige a um grande público, tem que sempre lidar com os dois lados de uma questão que é essencial, que é falar sobre a arquitetura contemporânea de maneira a que seja relevante do ponto de vista dos arquitetos e do mundo, mas também relevante do ponto de vista de um visitante que não tem que ter conhecimentos necessariamente do ponto de vista da arquitetura mais especializados. Excetuando casos como o CISA ou como Souto Moura, pelos prémios Pritzker que conseguiram, e outros de patamar também superior, como é que é o estado da arquitetura em Portugal, especialmente para os jovens arquitetos? Eu acho que o estado, infelizmente, é bastante lastimoso e não é muito diferente, apesar de tudo, de situações que acontecem nos Estados Unidos, na Espanha, que é o facto de as pessoas terem uma séria dificuldade em iniciar carreira, porque exatamente as oportunidades de trabalho estão muito controladas. E, portanto, nesse sentido, antes que a pessoa consiga ter a oportunidade de fazer alguma coisa, de se afirmar e de obter reconhecimento, é um longo período. Sempre foi um pouco assim, mas neste momento é particularmente grave, porque num país onde nós, de algum modo, deveríamos ter
usar esses recursos humanos, que são os jovens arquitetos, com as ideias que têm, a criatividade que têm, devíamos usá-los também para aquilo que se diz neste momento que é necessário, que é relançar economicamente o país, e com esta ideia de que devemos exportar as pessoas, estamos a perder esse valor. Eu sou crítico em relação à ideia de imigração e de exportação desse valor humano, não no sentido em que não possa ser feito e que não traga relevância para o país, mas se for excessivo, também não sobra cá nada. Que num caso como o seu, que é convidado para uma função dessas no Museu de Arte Moderna, é um tipo de imigração um bocadinho diferente, e depois o retorno que pode trazer também será outro. Evidentemente, mas eu estava a falar da imigração em massa que está a acontecer. Imigração por necessidade. Entre jovens arquitetos por necessidade, porque não encontram oportunidades de trabalho, porque foram despedidos dos ateliês onde trabalhavam, porque a crise de facto sente-se imediatamente ao nível do trabalho dos arquitetos, porque, como sabemos, para o setor da construção e os arquitetos são os primeiros a parar, depois é que chegam as construtoras. E, portanto, neste momento, grandes ateliês de Portugal reduziram em uma média de 50% das pessoas que trabalhavam. Os alunos continuam a sair em massa das universidades, porque houve um grande crescimento das escolas a nível de arquitetura, e estamos com uma situação paradoxal que é, de repente, estarmos a enviar para fora ou a deixar fugir aqueles que poderiam ajudar o país de algum modo a reconstruir-se de uma forma interessante, e nomeadamente nas áreas de reabilitação. Eu acho que são áreas, olhamos aqui à nossa volta. Estamos aqui no centro de Lisboa, no Campo das Cebolas, junto à Casa dos Bicos, futura Fundação de Saramago, quem se falava, e há muito por fazer. Estamos a falar de uma área nobilíssima, que vai ter portanto, vão estar aqui a descarregar turistas através dos paquetes de turismo, e é uma zona que, apesar de eu saber que está já em remodelação e em projeto, é uma zona que, ao nível privado, está profundamente decadente, profundamente empobrecida. E, de facto, tem que haver um apoio e tem que haver um apelo aos jovens arquitetos para que invistam nesse trabalho de reabilitação. Com a sua ida para Nova Iorque, fica comprometido o projeto que tinha para a Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura? Não, pelo contrário, porque o projeto já estava lançado. É um concurso que está a terminar o prazo de entrega, já está combinado o momento em que o júri se reúne, que eu voltarei. O júri reúne-se para escolher propostas, e depois há uma questão de acompanhamento do projeto, mas o projeto está completamente lançado e seguro. Certamente que conhece a cidade. O que é que mais lhe agrada em Nova Iorque? Agrada-me a diversidade, agrada-me o facto de haver uma grande mistura de culturas, e agrada-me, obviamente, o facto de ser uma cidade deslumbrante do ponto de vista da arquitetura e do urbano. Eu sou bastante fascinado por grandes cidades, é uma das áreas de estudo que eu tive recentemente, e projetos que eu tinha envolviam grandes cidades, porque acho que é aí que acontece o verdadeiro caldinho das culturas. A partir de 2008, como toda a gente já sabe e já comumente se diz, foi a primeira vez na história humana em que 50% das pessoas vivem em cidades. Daqui a 30 anos serão 75%, e, portanto, as cidades são realmente os sítios, e a concentração e a densidade populacional que existe nas cidades são os sítios que vão garantir questões como a sustentabilidade, questões como a sobrevivência face a poucos recursos. São as cidades que representam o futuro da humanidade. Muito obrigado. Obrigado. Entrevista com Pedro Gadanho é a entrevista amanhã 1, novo curador no Museu de Arte Moderna, o MoMA de Nova Iorque, versão alargada desta entrevista no ar depois das notícias às 10 da manhã, versão integral na internet em antena1.rtp.pt.